Localizado no sul do Maranhão, Tasso Fragoso guarda em sua história um importante espaço de preservação cultural, o Museu do Cerrado. Neste documentário, vamos conhecer a história do museu, seus objetos e sua importância para a memória do povo tasso-fragosense. O Museu do Cerrado fica em Tasso Fragoso, no centro da cidade, na Avenida Santos Dumont. Primeiro tópico: o que motivou a criar o Museu do Cerrado? Eu sou filho de Tasso Fragoso. No entanto, eu tive uma época da minha vida que eu saí daqui do Tasso e fui para a cidade grande. Quando eu retornei para a nossa região, eu pude perceber que a nossa cultura, a nossa história, as nossas origens, né, estava se acabando, porque a gente é sabido que cultura, com a chegada de outras pessoas de fora, né, e com a saída de muita gente daqui para outras regiões, a nossa cultura começou a se esvair. Aos poucos ela foi se acabando. Daí surgiu a nossa preocupação de fazer esse resgate cultural da nossa região, que foi através das suas próprias histórias e começando a catalogar os objetos de uso doméstico que aos poucos ia caindo em desuso. Pois é exatamente isso que aconteceu. Foi devido à nossa perda, à nossa originalidade, que estava se acabando, porque nós resolvemos criar o Museu do Cerrado. Segundo tópico: como foi iniciado o museu? Houve dificuldades para reunir o acervo? O início do museu foi em 2001, né? Já tem bastante tempo. As dificuldades foi mostrar para a sociedade de Tasso Fragoso que a gente precisava fazer esse resgate cultural. E daí foi quando nós começamos a coletar esses objetos antigos que tem no museu. E a dificuldade foi exatamente, na época, foi uma questão de espaço. Porque as pessoas, até que têm boa vontade, querem contribuir com a nossa região. Mas eu não tinha nenhum apoio naquele tempo, né? E também não tinha, vamos dizer assim, uma renda, né? E como o museu não tem, ninguém paga aqui na cidade para ver museu, a dificuldade minha foi resistir, né, a essa primeira etapa da criação do museu. Depois as coisas foi se melhorando, né? Terceiro tópico: quais são as peças mais importantes ou curiosas que o museu guarda? Peça mais importante, assim, eu não sei dizer qual, porque para mim, para o museu, todas as peças são importantes, né? Mas curiosidades, tem muitas, algumas peças, né, que curiosamente chegou nas nossas mãos. Isso são muitas, né? É difícil dizer uma ou outra, porque são ao longo de 20 anos coletando tudo isso. Mas eu tenho vários objetos aqui que chamam a atenção, né? Como, por exemplo, o Binga ou o Papa-Fogo, né? Que é uma coisa que da minha geração para cá ninguém conheceu mais, né? E rever esse método antigo de fazer fogo é realmente uma coisa curiosa de se ver, né? Quarto tópico: de que forma o museu ajuda a preservar a história e a memória de Tasso Fragoso? De todas as formas, né? Porque primeiro porque só existe um museu para preservar essa memória, né? Então assim, eu acho que de todas as formas, para mim, eu vejo que esse resgate cultural, né, para a gente mostrar para as pessoas como a gente vivia no passado e como se vive hoje no presente, eu acho que isso é uma contribuição, sim, né? Quinto tópico: o museu recebe visita da escola e turistas. Como é a reação das pessoas ao conhecer o espaço? O museu recebe muitas visitas, sim. Para você ter uma ideia, acho que o ano passado nós tivemos quase 800 visitas aqui, né? Nós temos isso em livros, né, de assinaturas. Qual é a outra pergunta, por favor? Como é a reação das pessoas ao conhecer o espaço? Perplexidade. As pessoas chegam aqui
Eu sou testemunha de muita gente que se emocionam, pessoas que foram criadas nesse modo antigo, né, que hoje vivem uma vida completamente diferente, e vejo reações diversas, né, de pessoas chorar, a pessoas não querer ir embora daqui, revendo isso, né? E outras pessoas aqui, pela admiração do trabalho que a gente faz, né, que incentiva a gente, que acha bacana e que dá toda a força possível. É isso que nos ajuda, que nos alimenta a permanecer com o museu aberto. Sexto tópico. Para você, qual a importância de preservar a cultura local para as futuras gerações? É exatamente isso. Para as futuras gerações poderem entender, compreender o seu próprio passado. Porque uma pessoa que não sabe do passado, ele não tem como compreender o presente, né? Então, assim, o museu serve exatamente para isso, para resgatar essa memória, né, dessa região e desse povo. Sétimo tópico. Que mensagem o senhor deixaria para os jovens sobre cuidar da história e da memória de sua cidade? A mensagem é que a continuidade desse acervo histórico e pré-histórico que nós temos aqui é que as pessoas possam levar adiante e mostrar para as futuras gerações como é que se vivia no passado, né? Para assim essas pessoas poderem compreender melhor a sua existência hoje. Eu acho altamente necessário se manter, porque no museu onde preserva a identidade local, a identidade regional. Por isso que eu acho interessante a permanência do museu, que o museu permaneça vivo e que os taço-fragosenses e qualquer outra pessoa que possa vir aqui possa compreender melhor a nossa região. Porque quando você quer conhecer uma região, quando você for em uma determinada cidade, se você não conhece através de histórias aquela região, se você for em um museu, você consegue entender toda aquela região, né, aquelas pessoas, aquela cidade, aquele município. É por isso que é necessário guardar as memórias do museu, por isso que é importante, porque um povo sem um passado, né, ele não tem direito a explicações como é seu presente, né? O Museu do Cerrado teve a sua fundação no ano 2000, quando, como eu já falei lá atrás, quando nós retornamos para a minha cidade, nós percebemos essa carência desse resgate, né? E pensando nas próximas gerações, nós começamos a resgatar e revelar essas emoções para toda a sociedade de Tasso Fragoso. Agora vamos falar sobre alguns dos itens dentro do museu. Primeiro, perdeneira. Então, a pessoa tinha você tem um chifre, né, de um animal qualquer, desde que ele seja oco o suficiente para caber um capucho de algodão aqui dentro, como se dizia, né? Aí as pessoas tinham esse objeto aqui, tinha que encontrar uma peça de metal e uma pedra, né, própria, uma pedra de fogo hoje em dia, né? Aí ele vinha aqui, ó, batia, né? Ó, você viu o fogo? Né? Até que uma faísquinha dessa caísse aqui dentro e começasse a gerar o fogo, né? Aquela fumacinha, daí a pessoa vinha e aí criava o fogo, né? Segundo, palmatória. O objeto é chamado de palmatória. Para mim, um dos objetos de torturas mais emblemáticos que tem nessa região, porque eu vivi essa época, né? Quando eu falo tortura, eu falo que as escolas tinham isso para ensinar os alunos, para intimidar ou para incitar os alunos a compreender melhor a vida, uma tabuada, por exemplo, e também os pais tinham isso em casa
para bater nos seus próprios filhos quando eles desobedeciam ou faziam alguma coisa errada, e os pais, em forma de punição, batia, né, as pessoas com isso daqui. Tinha casos de pessoas que apanhavam tanto que o braço inchava assim, ó, inteiro. Né? E outra coisa, lembrando que nas escolas, né, tinha um determinado dia da semana que o próprio professor levava isso aqui para a escola, né? Ou então já tinha lá na própria escola. Se o professor fizesse uma pergunta de matemática para um aluno e ele não soubesse responder, né, ele vinha apanhar com isso daqui. Ou em outros momentos, botavam 2 alunos de frente a frente e um fazia pergunta de tabuada para o outro. Se esse outro errasse, o próprio aluno, colega, tinha todo o direito, né, de bater nele com isso. Né? Como eu disse, isso era uma forma, um objeto de tortura, vamos dizer assim, né? Mas que inclusive serviu para muita gente que tinha medo, aprendeu a tabuada, a matemática por causa disso aqui, né? Então isso aqui é chamado palmatória. Tá? Terceiro, fósseis. É o seguinte, isso aqui é uma parte ambiental, né? Aqui tá as gaiolas, que é onde o pessoal, muita gente ainda caça os pássaros, né? Usa como armadilha para pegar os pássaros, né? Isso daqui é o crânio de uma anta, que alguém matou a mãe, consequentemente matou 2 filhotes que essa mamãe tinha. Porque o filhote, eles não tinham como sobreviver ainda sem a mãe. Né? Aqui também eu posso dizer que tem um tatu-bola. Né? Mataram a mãe para comer e quando partiram, tava esse feto não, né? Que já está bastante grandinho, mas esse filhotezinho, a ponto de nascer dentro da mãe. A mesma coisa aconteceu com esses filhotes de paca. Né? Alguém matou a mãe, né? E os filhotes ainda do lado da mãe, a pessoa que não tem coração nenhum, né? Matou e os filhotes consequentemente morreram também. Então isso é mais uma história que eu acho interessante dizer, porque a questão ambiental, né, a forma errada de se fazer as coisas é porque além da caça ser no Brasil proibida, também respeitar principalmente a época de reprodução desses animais. Né? Aqui nós temos as garras da arpia. A arpia é a maior águia, né, do mundo, vamos dizer assim. Ela é uma ave raríssima, né, que a pessoa, por simplesmente vamos dizer assim, uma maldade, porque ele não vai comer um bicho desse, né? Ele matou e depois veio fazer a doação das garras dela para nós. Esse é a carapaça de um tatu canastra, né? É o maior tatu que existe hoje em dia, né? Aqui no nosso município já teve isso, ou ainda deve ter de uma forma muito isolada, né? E a pessoa é uma carne, vamos dizer assim, que as pessoas apreciam, e por causa disso ele está entrando em extinção. Na nossa região ele já está extinto, né? Porque alguns caçadores, né, que preferem a carne desse bicho, perseguem eles até matar. Aí, por fim, acaba tudo. Né? Quarto, recentemente descobertos. Aqui nós estamos falando do homem da caverna. Né? Aqui nós temos vários objetos de uso, né, da época do homem da pré-história. Né? Eu posso Aqui? Isso aqui você pode ver que é um fóssil, né? É um fóssil, e eu posso garantir isso porque nessa pedra que está incrustada, né? Um fóssil de crustáceo. Uma prova cabal que aqui na nossa região já foi mar um dia. Aqui é como se fosse uma mini biblioteca. Essa biblioteca ela tem o nome, né, de Seu Jeconias, seu Papucho, que na verdade foi ele
através da família, da dona Ivonete, da Welda, foi que esses livros chegou aqui. Aí nós temos o início a essa biblioteca, né? Que hoje nós recebemos doações. Você vê, tem livros aqui ainda embalados. Eu tirei, né? E hoje nós estamos recebendo doações e que os alunos vêm trabalhar com pesquisas aqui. Agora você sabe um pouco sobre a história do museu. Venha conhecer e preservar nossa história, visitar o Museu do Cerrado e de Tasso Fragoso.